Minas Gerais é um estado que possui um índice de atividade turística muito expressivo. Então, ele se torna um dos principais contribuintes dentro do setor econômico do turismo nacional. Além disso, ele é o estado que possui o maior número de municípios turísticos cadastrados no mapa do turismo brasileiro, que é feito pelo Ministério do Turismo, está disponível no site. São um total de 595 municípios cadastrados. Dentre esses, são 3 em categoria A, que é a capital, Belo Horizonte, Uberlândia e Poços de Caldas. Falando um pouco sobre a pandemia, após o período de isolamento, houveram vários incentivos por parte do governo para a retomada do turismo em Minas Gerais e que tiveram um efeito positivo, já que em relação a abril do ano passado, nesse ano houve um crescimento de 85,7% de atividades turísticas em Minas Gerais. O estado de Minas Gerais tem grande diversidade nos segmentos turísticos, onde a gente consegue observar o turismo rural, o turismo cultural, o ecoturismo, o turismo de estudos e intercâmbio e alguns outros. Mas entre todos esses nichos, eu acho importante destacar que o ecoturismo é uma ótima opção para que o estado consiga se desenvolver, já que uma boa parte das suas cidades possui muitos recursos e belezas naturais, como as trilhas e as cachoeiras. E falando sobre algumas cidades, em Capitólio é possível destacar a Lagoa da Represa de Furnas, que é formada por cânions e diversas cachoeiras, com passeios de lanchas ou chalana, e direito à parada para mergulho. E em Carrancas você consegue escolher mais de 70 opções de cachoeiras, poços e escorregadores naturais para visitar e se divertir ou até mesmo relaxar. Em Minas, além da presença da rede hoteleira, como a marca Ibis, que possui 19 hotéis na cidade, desde hospedagens em acomodações mais caras até as mais acessíveis e mais econômicas, há uma grande variedade de pousadas, de preços e nichos diferentes. Além dos hotéis e das pousadas, o Airbnb possui muitas acomodações, e uma em específico é bem peculiar, dentro da cidade histórica de Tiradentes, que acomoda até 6 pessoas e possui o teto do quarto e banheiro retrátil. Então ele possibilita que a cama suba até o mesmo nível do teto, e aí você consegue dormir observando todo o céu estrelado, ou pode acompanhar o nascer ou o pôr do sol. Já em Congonhas, Diamantina e São João del Rei são outros exemplos de cidades históricas, assim como a capital do estado, que é Belo Horizonte. E também é importante lembrar do turismo gastronômico, principalmente o papel do queijo, com o tradicional pão de queijo e diversas fazendas produtoras de queijos aberta para visitação. E por fim, toda essa pluralidade de oferta afeta diretamente na demanda, que consegue suprir todas as necessidades de diversos nichos específicos e diferentes perfis de turistas. Dentro do setor turístico de Minas Gerais, há diversas opções de meios de hospedagem, sendo hotéis de luxo, pousadas, Airbnb, entre outros. Ao fazer uma análise sobre a estratégia usada pelas grandes empresas hoteleiras para atrair turistas, percebe-se que o uso das mídias digitais é uma das que ganham maior destaque, em forma de sites e páginas em redes sociais, onde são detalhados todos os benefícios de se hospedar em determinado lugar. Além disso, é importante observar como diferentes opções de lazer para diferentes públicos estão presentes na maior parte dessas empresas, como piscinas, salões de jogos, academias, restaurantes, entre outros. Bom, eu vou falar um pouquinho de como Minas Gerais foi impactado tanto economicamente, tanto nas suas demandas turísticas pelo coronavírus. Vou falar um pouquinho sobre os casos de Covid. Em março de 2020, nós tivemos cerca de 2.905 casos confirmados de Covid. Nesse gráfico a gente consegue ver como que a discrepância foi grande, né? Entre a data de 7/3 e 27/3, né? A gente consegue ver cerca de 2 semanas a quantidade de números que foram crescendo. Nessa tabela a gente consegue enxergar também o sexo, no caso, o feminino e o masculino nesse sentido. Foram 101 feminino e 160 masculino, mais ou menos 38%, né, no número total. Nós tivemos no total 261 mortes nessa época. E a gente teve aí o maior número de casos entre pessoas de 20 a 59 anos, que saem um pouco da linha que a gente acreditava de que as pessoas mais velhas teriam tendência a mais, sendo que aqui a gente consegue ver nitidamente que não foi bem assim que aconteceu. A
Aqui a gente consegue ver 17 de julho de 2020 a quantidade de pessoas que realmente faleceram. Nós tivemos 1.904 óbitos confirmados, só que de casos confirmados foram 87.271. A gente consegue saber, de acordo com esses dados, em como a economia poderia ter sido impactada diante desse cenário. Num local que muitas pessoas estavam com medo de sair de casa, com todo o direito, né? Estávamos dentro de uma pandemia onde o regulamento os protocolos eram ficar em casa, usar máscara, não ter contato com outras pessoas. Então a gente consegue ter uma noção de como que isso impactou dentro do turismo. Aqui a gente consegue ver que a maior parte do perfil epidemiológico foi que os homens foram mais afetados, sendo 54% a mais. Aqui a gente consegue ver o número exato. Nós tivemos 1.089 pessoas que foram afetadas do sexo masculino, 57% da quantidade de pessoas, né, dentro de Minas Gerais. Aqui a gente consegue já enxergar, de 17 de julho de 2021, a gente teve 48.872 óbitos. Foram mais de 1.900.000 casos de coronavírus. Aqui os números a gente não consegue mentir, isso é um dado governamental. Bom, segundo o jornal Estado de Minas, os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do fim de março de 2022, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, sinalizavam o surgimento de mais de 36 mil postos de trabalho com carteira assinada espalhados por toda Minas Gerais. Há setores de alta no recrutamento de profissionais com diferentes qualificações, apesar do Estado ainda ter 1 milhão de desempregados. Bom, já se tratando do turismo, entre 2018 e 2019, o valor adicionado bruto do turismo em Minas Gerais saltou de 19,1 bilhões para 22,3 bilhões. Nesse intervalo de tempo, a totalidade do VAB estadual foi de 538,8 bilhões para 571,5 bilhões. Bom, de acordo com as contas regionais, atividades tipicamente turísticas, como os serviços prestados às famílias, como artes, cultura, esporte, recreação, entre outros, e os serviços de alojamento e alimentação, apresentaram expansão no volume do valor adicionado em 2019 de, respectivamente, 5,5% e 5,2%. No que diz respeito à composição do VAB do turismo em Minas Gerais, pode-se dizer que os serviços de alimentação fora do domicílio, que incluem bares, restaurantes, lanchonetes e similares, além dos serviços de alimentação para os eventos e recepção, foram responsáveis por 45,6% do valor agregado pelas atividades turísticas no estado em 2019. Além disso, pode-se mencionar os aluguéis não imobiliados, que representaram 16,5%, os transportes terrestres de passageiros, 13,3%, os serviços prestados às famílias, 5,9%, agências de viagem e organizações em eventos, 4,7%, os serviços de alojamento e hospedagem, 4,5%, os serviços de transporte aéreo de passageiros, 3,8%, comércio vinculado ao turismo, como artigos de viagem, bijuteria, artesanatos, obras de arte, pesca, camping e artigos desportivos, 2,6%, além de outros setores que foram essenciais para o crescimento do valor acrescentado bruto em Minas Gerais.